Retornamos, meus irmãos. Ok? Agora tá ok, pá. Agora tá ok. Legal. É, caiu energia aqui e desligou o computador. Desculpa aí, tá? Pelo imprevisto aí. Então vamos lá, né, irmãos? Nós estávamos falando, né, sobre alguns pontos aí que a gente precisa se atentar para o nosso curso. Só vou retomar aí. Nós vamos ter essas aulas, serão gravadas e depois disponibilizadas no grupo para que todos possam participar. As nossas aulas vão acontecer toda terça e sexta-feira, às 20 horas, né? E elas vão ter aí essa intervalo, né? Para a gente poder aí aproveitar o melhor do aplicativo aí, do Zoom. Então, perto de uma hora a gente faz uma pausa, depois retorna. Então, vai ser assim todas as aulas, né? Então, todas as aulas, elas terão dois vídeos, tá bom? Parte um e parte 2. Outra coisa que é importante os irmãos aí saberem, né? Gravarem. Eu fiz uma lista aqui de algumas coisas importantes. Além do material, irmãos, que nós que os irmãos já estão em mãos, né? Que é a apostila do primeiro módulo. Além desse material, ao decorrer do curso, nós vamos estar aí colocando para os irmãos, né, pedindo, né, para a sala de aula e para os alunos algum trabalho, algum tipo de pesquisa, para a gente poder estar agregando aí no nosso conhecimento, no curso. Então, o nosso Instituto do IPC, ele nos orienta, assim, ele até nos libera, né, para a gente poder aí estar aplicando algum tipo de trabalho, alguma coisa para a gente poder aí acrescentar no curso. Outra informação que nem todos possa ser que não saibam, nesse primeiro módulo, irmãos, eu vou estar aqui tentando, né, ajudar os irmãos. Não sou teólogo, né? Não sou bacharel, eu tenho estudado, estou correndo atrás também, mas esse curso que os irmãos estão fazendo, eu já sou formado, eu tenho duas formações aí de teologia, né? Uma básica e uma média, né? O básico e o médio, e eu estou estudando aí uma faculdade de bacharel, então eu não sou aquele professor, né? 100% capacitado, não sei de tudo, então eu estou aqui para bater um papo com os irmãos, para ajudar os irmãos e certamente também ser ajudado, né? Eu já falei numa outra fala aí, antes do vídeo cair, que certamente nós podemos encontrar, eu acredito que nós temos aí num grupo tão seleto como esse, né, 33 alunos, pessoas de uma formação até superior à nossa, que saiba até mais do que a gente, mas eu não tenho dúvida de que todos nós vamos ter aí espaço para aprender nesses dias que nós vamos estar juntos. Então, eu gostaria de falar para os irmãos que eu vou estar com os irmãos, né, em alguma parte desse curso, falando em algumas matérias, e também vai estar com a gente, né, falando com a gente, o pastor Paulo Matos, que é da nossa igreja aqui de Rio Claro, lá do Cervezão, é irmão do pastor Daniel, né? Então, o pastor Paulo, ele também vai fazer parte aí dessa grade aí de professores que vai nos ajudar nessa primeira etapa, tá bom, queridos? Outra coisa que eu gostaria de deixar antes de nós entrarmos na aula é ainda sobre os professores, né? Hoje sou eu e o pastor Paulo, mas em algum momento a gente pode ter outros professores. Os professores, meus irmãos, eles estão orientados, né? Até mesmo nós temos respaldo do nosso instituto para isso, nós somos orientados a não entrar em temas, né, que fuja da disciplina que nós estamos estudando no dia, né? Então, por ser uma aula com bastante alunos, e então pode ser que em algum momento aí surja alguma dúvida, né, alguma coisa, mas nós vamos procurar não sair do tema, né, daquilo que nós estamos estudando para a gente ganhar tempo, tá certo? Nós não sabemos de tudo, como eu já disse, né? Mas nós temos aqui uma obrigação de atender a expectativa dos irmãos. Então,
Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que a gente não saiba responder na hora, que a gente não consiga alcançar aí o nível de expectativa dos amados irmãos, nós temos a obrigação de, na próxima aula, trazer então a explicação e o esclarecimento dessa dúvida, ok? Então, nós vamos aí estar sempre buscando aí a melhor forma de atender aí, né, todos os irmãos para que a gente possa aí aprender e crescer com a palavra de Deus. Irmãos, leiam a apostila, leiam as matérias, né, se possível, até antes da aula, para que vocês já tenham a mente aberta, já consigam estar visualizando aquilo que nós vamos estar estudando, porque tem coisa aqui, irmãos, que para alguns é muito corriqueira, né? Já tem pessoas que certamente sabem muita coisa aqui que está com a gente aqui, mas tem uns que é 100% novo, né? É novidade. Então, é legal que vocês leiam antes das aulas, façam os exercícios, né? A apostila, ela disponibiliza exercícios práticos aí para o conhecimento. Então, leia a matéria, façam os exercícios que certamente aí vai facilitar no dia a dia de vocês. Tá certo, meus queridos irmãos? Eu gostaria de perguntar, nós estamos aí, aparece aqui para mim 10 participantes. Alguém aqui do nosso meio é professor de português? Nós temos algum professor de português aí, né? Sim? Não? Não. Os irmãos, tá todo mundo. Eu não mutei ninguém, tá, irmãos? Do microfone. É, Eu sempre fui muito ruim de português, viu? Essa que é a verdade. quem tá falando? É o irmão Emerson. Irmão Emerson. Tinha Amém. uma dificuldade muito grande em português na escola. Era bom em matemática, mas em português, olha, era. Tirava C. Passou, Tava ali na média. passou na raspa. É. Tá certo. Então, o irmão Emerson já se manifestou aí que não é bom em português, né? Bastante, muitas pessoas não são, né, irmãos? E o nosso português não é nada fácil. Eu gostaria de saber se, de repente, nós temos um professor de português, poderia nos ajudar, né? Ficaria um pouco mais fácil aí. Eu tenho um pouco mais prática de dar aula, em outras matérias, aquilo que a gente vê todo dia é mais fácil, mas como disse nosso irmão Emerson, o português, eu não sou professor de português, né? Eu sei pouco, também sou igual o irmão Hélito aí, né? O irmão Emerson aí, né? Alguns anos aí até passei tirando C. Não, não tem mais C, né? Agora não é mais assim, ou é ainda? Não, agora eu acho que é por número, né? Acho que seria 5 ou 6, né? Né? Eu tava até vendo a matéria que o irmão postou no vídeo lá sobre os português. Nem lembrava do trema lá, que era em cima do U lá, aqueles acentos. Falei, É, nossa, isso aqui. Eu lembrei porque eu vi o vídeo, mas nem, pra mim, nem existia mais aquilo lá mesmo. é, Foi até interessante aquele vídeo que foi posto antes lá. ajudou, né, irmãos? Ajuda. Então, eu adiantei, né, irmãos, aqueles vídeos, porque eu achei muito bom, porque são professores de português, né? Eles têm autonomia para falar sobre o assunto. E como a nossa primeira matéria é sobre português, então certamente nós vamos pedir ajuda aí para os universitários, né? Essa matéria de português, os irmãos vão ver em algum momento aí do grupo, né? Eu vou estar colocando no WhatsApp.
em algum momento aí no grupo a gente vai ter aí pessoas nos ajudando. Eu vou estar disponibilizando de algumas matérias aí, vídeos para os irmãos agregarem no conhecimento. Tá certo, meus queridos? Então, vamos lá. Todo mundo tá com a apostila na mão aí? Eu quero falar com os irmãos nesse primeiro momento nosso. é, Novo acordo ortográfico. É a primeira matéria que nós vamos ver. Antes de nós entrarmos aqui, irmãos, na gramática, uma, um daqueles pontos ainda que eu estava listando para os irmãos que é muito importante, está aí na apostila, né? Depois do credo, ele, ele fala aqui, ó, como estudar este livro. Alguém leu? Teve curiosidade de ler, não? Se os irmãos não quiserem falar, pode colocar aí, tá? No Zoom aí tem a opção de você escrever aí do lado, ó, né? Você pode, eu até mandei um oi aí, ó. Você pode estar escrevendo, tá? Todo mundo consegue visualizar isso aí, não? O irmão Leonardo, tem alguns irmãos aí que tá mutado, mas não foi eu que mutei, tá? Fiquem à vontade aí se vocês quiserem falar, ok? Ah, legal, aí, ó. Gabriela também deu um oi aí. Então, irmãos, aqui na apostila nós temos como estudar este livro, tá? Seria muito legal aí que os irmãos lessem. Na verdade, seria bom Agora? que vocês lessem. Dá para me ouvir, irmão? Ah, ouvimos sim, irmão Leonardo. Tá mutado mesmo. Isso, fique à vontade, tá? Quem quiser falar aí. É, Tá me ouvindo, então, pastor? Pastor Daniel? tô sim, Ah, beleza. irmão Elias, Eu não Rodrigo. cheguei a ler, não, mas eu vou ler depois, dar uma olhada direito. Isso, leia, irmãos, o que é muito importante, porque aqui nessa escrita aqui do pastor José Hélio, ele dá algumas dicas, né, de como estudar esse livro. Então, nós fizemos uma oração já inicial para os irmãos que chegaram agora, né? Nós já oramos nesse primeiro momento nosso, antes de iniciar a aula. Então, sempre tenham os estudos, meus irmãos, debaixo de oração. Nós não estamos aqui estudando mecânica, não é? Não estamos estudando qualquer outro curso, nós estamos olhando para a palavra de Deus, nós vamos olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e nós sabemos que a Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, e e nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Então, os estudos, nós sempre estaremos orando. Eu peço também que os irmãos orem, né? Busquem a Deus quando vocês estiverem estudando a palavra de Deus. Nesse momento que nós vamos falar sobre português, eu acho que nós temos que orar mais, né? Porque o pastor não fala disso no domingo, né? Poxa vida, pastor Júnior não ensina português lá, né? Verdade. Né? Então, assim, nós vamos ter que orar, né? Aqueles que têm um pouquinho de dificuldade. Mas, irmãos, é muito tranquilo. O português que nós vamos ver aqui é mais uma revisão, né? É, fazer a gente relembrar de algumas coisas que nós estudamos, né? Alguns anos atrás aí, né? Alguns menos, outros um pouco mais. Mas o português, ele é para deixar a gente um pouco mais atualizado, para nós relembrarmos as coisas que nós já estudamos lá na escola, porque faz parte da grade de teologia. Então, vamos lá. Falando então sobre a apostila, entrando aqui na matéria, hoje nós vamos falar sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Tá todo mundo comigo aí? Sim. Vocês podem, por gentileza,
citar para mim qual que é a página que está na apostila de vocês? Porque a minha apostila é um pouquinho diferente da de vocês. Novo acordo ortográfico. Está em que página de vocês aí? Página 21. Ok. Obrigado, irmão. Então, a página 21, nós temos aí o acordo ortográfico, que começa com a separação de sílabas, ok? Né? Fala sobre Isso. sílabas, né? Separação de sílabas. Eu quero falar um pouquinho sobre o acordo ortográfico. Em um dos vídeos, se eu não me engano, que eu encaminhei no grupo, ele fala um pouco sobre isso. Mas esse acordo ortográfico, ele foi acordado, né? Por isso que chamam acordo, entre o Brasil e Portugal, né, para poder unificar o português, para poder vedar, na verdade, aí, né, de algumas coisas que o português estava correndo risco. Então, esse acordo, ele teve início, a primeira reunião, o primeiro momento que se reuniram para poder falar sobre isso foi lá em 1990, né, já se falava nesse acordo ortográfico, sabendo que a nossa língua portuguesa nós herdamos, né, lá de Roma, ela teve algumas mudanças, passou pela África, passou por alguns lugares, até hoje, no dia de hoje, o português, né, é falado em outros países, como nós sabemos em Portugal, fala um português um pouco diferente do nosso, mas é um português. Moçambique, por exemplo, fala, né, também português, então tem algumas diferenças, mas qualquer um de nós que formos para esse lugar, nós temos uma comunicação fácil, né? Então, esse acordo que teve entre Brasil e Portugal foi para pontuar algumas coisas, né? E dentro desse acordo, meus irmãos, que depois eles tiveram assinado esse acordo lá em 1995, 98, se eu não me falha a memória, 98 foi assinado o acordo, e no acordo ditava que os países, então, né, acordado, tanto o Brasil quanto Portugal, tinham 10 anos para poder colocar em vigor esse novo acordo, que esse novo acordo, então, trouxe algumas mudanças. Não sei se os irmãos se lembram, né, mas eu já estava em 98, eu já ouvia um pouco sobre isso, tinha um medo dessa mudança, e quando entrou em vigor, então, em 2008, né, que tinha 10 anos de prazo para entrar em vigor esse acordo, quando entrou, então, assustou um pouco. Os irmãos devem se lembrar disso, pessoas pensando aí que mudou muita coisa no português, o que nós vamos fazer com aquilo que nós aprendemos a vida inteira, agora vai ter que mudar. E realmente preocupou um pouco, mas esse acordo, moço, ele teve uma mudança pequena. No Brasil, por exemplo, foi 4%, né, que mudou da nossa língua portuguesa. 4% somente daquilo que nós aprendemos foi o que mudou nesse acordo. Para Portugal, por exemplo, teve uma alteração aí de 7% na língua, né, lá de Portugal. Então, esse acordo gerou essa mudança, 4% aqui para nós no Brasil, 7% em Portugal, entrando em vigor aqui para nós a partir de 2008. Então, a partir de 2008, algumas coisas mudaram na nossa língua portuguesa. Então, por isso que se chama um novo acordo ortográfico, por isso que faz parte deste novo acordo ortográfico. Então, de 2008 para cá, algumas coisas mudaram, né? Como um irmão aí já citou para gente, o irmão Emerson, ele já comentou aqui que ele nem se lembrava mais do trema, né? Realmente algumas coisas mudaram de 2008 para cá. E essa primeira matéria, esse primeiro momento, nós vamos ver algumas coisas. Como eu já disse, algumas coisas simples, né? Que a grande maioria tem facilidade, já viu lá atrás como é simples, não esqueceu, como uma separação de sílabas, por exemplo, né? Parece ser simples, mas alguma coisinha a gente sempre aprende,
para outras pessoas tem que relembrar porque viu isso há muito tempo atrás, né? Então é para isso que serve esse curso, para a gente relembrar um pouco sobre o português, sobre como fazer, o que que mudou, o que nós vamos ter que nos adaptar, ok? Então, separação de sílabas. As palavras estão divididas em sílabas. A nossa palavra, né, na língua portuguesa, ela é separada em sílabas. Essa divisão aparece a partir da soletração, né? Ou seja, apresentando o som total das letras que formam cada sílaba, cada uma de uma vez. Usa-se o hífen, né, para marcar a separação das sílabas. Então, nós temos aí na apostila um exemplo, né? Amigos, pedra, Jerusalém, ouvidos. Então, as nossas palavras, elas são separadas por sílabas, né? Ninguém fala separadamente, mas existe a separação. Ninguém fala amigos, né? Nós pronunciamos a palavra de uma forma completa, mas ela sofre essa separação aí para poder estudar a gramática. Então, nós temos aí de encontro vocálicos, né? Quais são os encontros vocálicos? Encontro de duas ou mais vogais, né? Então, quando nós temos lá e, I, O e U, né? Nós chamamos isso de encontro vocálicos, né? São encontro de duas ou mais vogais dentro da palavra, que podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, né? Como nós temos o exemplo aí embaixo, o encontro de dois jovens na rua, né? Ei, oi, né? E, aí, meu. Então, são exemplos aí de encontros vocálicos. Logo abaixo, nós temos o ditongo, né? Que é isso? Quando as vogais se juntam na mesma sílaba. Então, quando a gente tem esse encontro aí de vogais na separação da sílaba, quando nós separamos a sílaba e nessa separação nós temos vogais juntas, chamamos isso de ditongo, né? Então, o exemplo aí, né, ó, a Páscoa representa libertação e novos começos. Então, a palavra Páscoa aí, ó, quando você faz a separação da sílaba dela, você vê lá, né, o P-A-S, né, separa com a crase, aí C-O-A. Esse C-O-A, nós temos aí então um encontro aí de sílabas que nós chamamos de ditongo, né? Então nós temos aí um versículo bíblico, dois versículos bíblicos que nós encontramos aí ditongos nessas palavras, né? Eu quero falar agora um pouquinho também sobre tritongo, né? Esse aqui é um pouco tranquilo, né? Eu acredito para todo mundo, né? Por que que é de, né? São duas, né? Então, estamos falando de duas, encontro de quando as vocais se juntam na mesma sílaba, né? E aqui nós vamos falar sobre tritongo, quando três vogais, né? Agora nós temos três vogais se encontrando na mesma sílaba. Damos então o nome de tritongo, né? Nós temos o exemplo aí abaixo de alguns tritongos que se encontram nesses versos a qual está aí abaixo, né? Bem visível aí, ó, a figueira, né? Quando nós vemos aí, ó, a separação de sílabas nessa palavra figueira, a gente encontra facilmente aí um tritongo, né? É a vogal U, E e I, né? Estão juntas, formando aí um tritongo, entre outros exemplos que nós temos aqui nesses versos que nós vemos aqui na apostila, ok? Agora, caminhando aí, nós temos o hiato, né? O que que é o hiato? Quando as vogais se encontram em sílabas diferentes, né? Embora estejam em sequência. É isso aí, irmãos. É relembrando mesmo o português, né?
Algumas pessoas já talvez nem lembravam um pouquinho mais, já não se lembravam mais desse ato, né? Por exemplo, aí embaixo, saudem todos os irmãos com um beijo santo. Quando nós separamos, então, essa palavra saudem, né? Saúdem, desculpa, né? Quando nós separamos essa palavra e tem um acento aí, saúdem os irmãos, né, com ósculo santo, com beijo santo, nós encontramos aí um exemplo de hiato, aonde o U ele fica aí separado apesar de estar na mesma palavra, né? Na mesma palavra. Então, quando as vogais se encontram em sílabas diferentes, né? Mesmo estando na sequência, quando na separação de sílaba ela fica aí sozinha, nós chamamos isso de hiato. Então, nós temos aí alguns exemplos aqui de alguns versos que nós encontramos esse ato, né? Um outro exemplo fácil de nós entendermos é a palavra joelho, né? Faça a separação das sílabas aí de joelho e você encontra aí o hiato, né? Você vai ver aí um hiato. E assim por diante. Tudo bem, irmãos? Ok? Ok. Estou sendo muito rápido, tá dando para ouvir? Não, tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. Ok. Então, terceiro ponto. Encontros consonantal dígrafo. Esses encontros, né, consonantal, como diz aí a apostila, duas ou mais consoantes sem vogal intermediária. Esse encontro pode ocorrer na mesma sílaba ou não. Não são comuns. São inseparáveis no início da sílaba e criam uma pronúncia difícil, né? Nós vamos ver o exemplo aqui, a gente já vai se lembrar disso aqui, ó. São elas G, N, M, N, P, N, P, S, P, T, né? T, M, consoantes, né? Mais L ou R. Então, exemplo, né? Ó, gnomo. Os irmãos estão aí comigo, amém? Amém. Pneu, né? Psicologia, atmosfera, réptil, advogado. Então, são encontros aí consonantal que nós conhecemos, já sabemos, faz parte do nosso português, mas às vezes nós esquecemos somente da letra, da palavra, né? De como isso se chama. Caminhando aí, olhando para o dígrafo, né? Então, o dígrafo é o grupo de duas letras que representam um único fonema ou som, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, LH, NH, CH, dois R's, dois S's, né? QU, seguido de E ou de I, são dígrafos da língua portuguesa, né? Então, esse som, ele se dá junto, né? Nós falamos junto, então nós encontramos aí esse dígrafo. Existem também os dígrafos vocálicos, formado pelas vogais nasais, que é um, né? U, M, U, N, E, M, E, N, E, E, I, M, I, N, O, M, O, N, U, N, E, U, M. O M e o N, né? Então, esse dígrafo, né, irmãos, muito conhecido, é muito fácil de a gente entender, né? Porque são palavras que a gente usa no dia a dia, toda hora, só que ela se dá em um único fonema, né? Se dá em uma única, em um único som, ok?
Irmãos, já veio um recadinho para mim aqui do Zoom que vai derrubar a nossa reunião daqui 10 minutos. Então, eu vou fazer uma pausa. Nós estamos aí em dígrafo e vamos entrar no item 1, que vai falar sobre regras para separar as sílabas. Então, nós vamos falar sobre regras de separação de sílabas. Agora são exatamente 5 para as 9, então eu vou encerrar a reunião e 9 horas eu vou disponibilizar um novo link para a gente poder finalizar a aula de hoje. Tudo bem, irmãos? Amém. Para quem não Amém. estava no começo aí, né? A gente vai ser, é necessário fazer isso, porque o Zoom ele derruba a reunião em 1 hora, ok? Então, vamos lá tomar um cafezinho, uma água, vai ao banheiro. 9 horas aproximadamente, eu coloco no grupo aí o novo link.